noite, está começando o Câmera Meio Norte, o programa que deu a oportunidade a novas caras do humor e do jornalismo mostrarem o seu talento. E por falar em jornalismo, hoje vamos ter a final na categoria Reportagem Jornalística. E quem vai trazer mais detalhes é ela, Rayara Pontes. Boa noite, Rayara. Boa noite, Eldson. Boa noite, pessoal de casa. É isso aí. Chegamos à tão esperada disputa do jornalismo. Hélder Felipe e Miriam Gomes vão decidir quem vai ser o grande campeão. Mas antes, vamos lembrar como foi a participação deles no programa. Confere aí. Nosso primeiro finalista é o Hélder Felipe, natural de Campo Maior. Ele se destacou na disputa pelo seu bom texto e desenvoltura ao fazer as matérias. Ele foi uma das surpresas na competição, pois mesmo não tendo graduação na área, ele agradou a todos com seu talento e promete para esta final mostrar tudo o que sabe na matéria. Encontrar notícias com os critérios de noticiabilidade é bem fácil, né? Mas saber o que você vai abordar numa competição, principalmente numa final, ficou um pouco difícil para mim. Mas eu acredito que, não sei se por providência divina, uma amiga minha que trabalha na igreja aqui de Teresina, ela me indicou o tema que eu abordei. Eu acho que ficou bem bacana. Eu procurei me basear em dados, em entrevistas. Eu acho que a forma como eu abordei, ela foi bem interessante. Não foi uma coisa pesada, uma coisa factual. Foi algo bem leve e que o teresinense, o piauiense, ele pode se orgulhar dos trabalhos realizados. E eu acho que ficou um conteúdo muito bom. Nossa segunda candidata é Miriam Gomes, natural de São João do Piauí. Ela chamou a atenção de todos com sua forma criativa e inovadora de fazer as matérias. Formada em jornalismo e com algumas experiências profissionais, ela mostrou todo o seu conhecimento na competição, prometendo fazer ainda melhor nessa grande final. Para essa final, eu preparei uma matéria que pudesse nos levar à reflexão, né? Sobre nós mesmos, sobre a sociedade em que a gente vive, sobre o conjunto, né? Sobre estarmos nós aqui como indivíduo e estarmos como integrantes de um coletivo, né? Falei sobre saúde e a saúde ela envolve uma série de fatores e esse fator que eu abordei, considerei que faz parte assim, da relevância para a sociedade. A Miriam que chegou aqui na primeira matéria, ela é bem diferente da Miriam de agora, que teve assim um remake e uma melhora um pouquinho em relação a esses conteúdos, né? Então eu considerei que foi bom, né? Foi muito bom. Chegou o grande momento da decisão da categoria jornalística do Câmera Meio Norte. E sabe qual foi a nossa ideia? A gente passou aí o concurso inteiro delineando e orientando sobre temas que a gente achava interessante. Como esse era o grande momento deles, a grande final, a gente optou por deixar eles livres, assim como aconteceu até um pouco na categoria do humor também, na categoria do jornalismo a gente deixou pauta livre. Eles escolhem o tema que querem tratar, eles escolhem a forma como querem tratar esse tema. Acho que a melhor maneira da gente avaliar não só a desenvoltura deles, mas o feeling, o tino jornalístico de escolher um bom tema pode acabar sendo decisivo nessa decisão. Por isso também, por deixar eles nessa zona de conforto, de liberdade, a gente exige mais deles nessa final também. Para isso a gente montou um júri que é mais exigente naturalmente, que é um júri formado pelos diretores. Além de mim, os diretores vão estar formando esse júri, que com certeza será mais exigente. A gente tem o nosso diretor de jornalismo, o nosso diretor de programação da Rede Meio Norte, que com certeza serão mais exigentes, tecnicamente falando, em cada detalhe da reportagem. Vamos ver então como é que eles vão sair livres para criar, mas bem mais exigidos nessa decisão. Bora conferir. Muito bem, confesso que estou curioso para saber o que os nossos candidatos prepararam para hoje. Tenho certeza que vocês de casa também. Então vamos parar de muito papo e assistir a matéria do nosso primeiro finalista, Hélder Felipe. Roda o VT. A rotina de Esdras Souza, que é deficiente intelectual, é a mesma de todos os outros funcionários. Quais são suas funções aqui? O que você faz? Eu faço trabalho. Nós trabalhamos lá, nós de bebida, formado, e nós de fora. Já José Adalto é um dos responsáveis pela separação das mercadorias. Ele diz que já está neste emprego há 10 anos e que a deficiência física não é empecilho para a realização das tarefas. Muitas vezes eu me sinto assim, me atrapalha um pouco, mas eu
levo normalmente, trabalho tranquilo. Em qualquer loja que eu chego, sou bem visto, graças a Deus. Assim como Esdras e José, esta distribuidora de alimentos possui quase 180 funcionários nas mesmas condições. Gente esforçada e que faz valer a contratação. Ao longo dos anos a gente já vem colaborando, mesmo antes da lei, agora nos últimos anos com a lei reforçou mais ainda, aguçou mais ainda a nossa vontade de ajudar, de colocar essas pessoas no mercado do trabalho, inserir elas no meio de todos como se nada existisse. Segundo dados do último censo do IBGE, o Brasil possui quase 24% da população com algum tipo de deficiência, correspondendo a cerca de 45 milhões de brasileiros. Em contrapartida, apenas 403 mil trabalham formalmente. No Piauí, o percentual chega a ser ainda maior, 27,59% da população, o que equivale a mais de 860 mil piauienses. Completando 26 anos em julho deste ano, a lei de cotas prevê que empresas com mais de 100 funcionários devem destinar de 2% a 5% de suas vagas para portadores de deficiência. O problema é que isso esbarra na falta de profissionalização da mão de obra. A especialista em recursos humanos, Renata Lourdes, explica que o mercado de trabalho cada vez mais precisa de capacitação profissional de pessoas com deficiência. Isso acaba ajudando tanto a elas como as empresas. Um dos grandes desafios que nós temos é exatamente a baixa qualificação ou a falta da qualificação naquelas áreas de atuação. Então, a nossa sugestão é exatamente que o nosso público possa procurar sempre estar antenado, alimentar a vasta cultura geral. Deficiente visual, Aristóteles Costa é um exemplo de superação. Ele nos conta que ao longo dos anos vem recebendo capacitações na empresa que trabalha. No começo, trabalhou como operador de caixa. Hoje, ele é coordenador de logística. Eu fiz vários cursos, inclusive também minha graduação foi com a empresa, custeou uma parte da minha graduação e ajudou também em pós-graduação. Tudo dentro da empresa e vários cursos, outros cursos também profissionalizantes, inclusive na área que eu atuo atualmente, na logística, né? Em nosso estado, uma das iniciativas que busca a profissionalização dessas pessoas é o projeto Levanta-te, Vem para o Meio, implantado em 2010 por meio de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a ASA, Ação Social Arquidiocesana. Ao todo, são mais de 70 cursos de capacitação. A grande novidade da instituição é o Serviço de Auxílio ao Surdo, lançado no dia 27 de agosto no Centro Pastoral Paulo VI. A gente recebe pessoas com deficiências múltiplas, não é só a pessoa com deficiência auditiva, mas nesse momento o SAS, que a gente está chamando de Serviço de Auxílio ao Surdo, é focado na pessoa, né, surda. A pessoa com deficiência merece cada vez mais respeito, dignidade e oportunidades, inclusive no mercado de trabalho. Só assim, elas estarão mais próximas da justiça, sem preconceitos e discriminações. Esse é o verdadeiro significado de inclusão social. Olha, a matéria do Helder, ela está muito bem construída, principalmente no que diz respeito à variedade de personagens e mesmo informações. Eu acho que ele traz informações, traz estatísticas, traz dados bem interessantes para a matéria, não deixando de tratar também o lado mais pessoal, mostrando pessoas que são exemplos justamente dessa inclusão da pessoa com deficiência. Então a matéria dele, no geral, está muito bem construída. A matéria dele tem a versão do trabalhador, tem a versão do empresário que está empregando essas pessoas. Tem pessoas que trabalham com RH, trabalham com qualificação de profissionais que falam também na reportagem de forma muito oportuna. Então a matéria dele é bem completa, uma matéria que facilmente a gente poderia exibir num programa, não só no programa diário, num programa especial que tratasse sobre essa temática. A matéria do Helder é muito bem construída, a passagem dele também é muito bem feita, tanto postura de vídeo, como o conteúdo em si da passagem é um conteúdo mesmo de passagem de matéria oportuno para esse tipo de situação. Talvez eu só tenha considerado que ele não tenha aproveitado tão bem alguns personagens de forma mais específica. Eu acho que quando você trata dessas pessoas, desses trabalhadores, talvez você queira saber mais como aquilo mudou a vida deles, como aquilo transformou a vida deles, do que propriamente o que é que eles fazem no dia a dia. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu acho que isso pode ser contextualizado no off e que você traga um depoimento mais sobre transformação na vida das pessoas. Um das sonoras até fez isso de forma muito peculiar
com aquela pessoa que diz que consegue trabalhar normalmente, que é bem aceita nos lugares, mas outras sonoras talvez não tenham tido tanto esse caráter que a gente esperava delas. E talvez a matéria tenha se alongado um pouquinho demais, algumas sonoras mais técnicas poderiam ter sido abreviadas, acabaram se estendendo um pouco, o que transformou a matéria numa matéria um pouco longa. Mas é uma matéria muito completa, matéria muito bacana do Helder, que é com certeza um grande concorrente nessa final. Bem, eu agradeço as considerações do Monturil. Eu acho que realmente, quando eu estava construindo a matéria junto com o editor, a edição, já estava um pouco longa. Então eu procurei, inclusive, paudar, recortar mais trechos dessas sonoras. Quanto à especificação, o detalhamento maior, um tratamento maior sobre os personagens, eu procurei não fazer isso justamente por causa que o tempo já estava bem longo. Eu queria trazer bastante informação, bastantes dados, e eu não especifiquei mais por causa disso, por conta do próprio tempo, para não ficar longa a matéria. Vi uma matéria muito bem construída, matéria que traz um tema importante que trata de deficiências, que mostra uma grande empresa local envolvida com a questão do acolhimento de pessoas portadoras de deficiência que podem se revelar plenamente capazes de trabalhar e de ser servidoras da sociedade. A matéria traz o Piauí num contexto nacional, mostra números das deficiências no Brasil, traz uma orientação de formadora de profissionais e termina com uma ação social da ASA com a Prefeitura de Teresina, que é muito interessante. Vi um repórter seguro, com boa postura, boa expressão de voz, e acho que muito boa a matéria. Bem, eu agradeço as considerações do José Osmando. Eu acho que ele conseguiu perceber bem como eu quis abordar a temática, uma temática bastante interessante, que é a inclusão social de pessoas com deficiência no mercado de trabalho a partir da profissionalização. E assim, foi um material leve que eu quis trazer, eu acho que ficou muito bom e obrigado a ele pela consideração. A matéria do Helder ficou bastante completa. Tão completa que eu acho que ele exagerou no tempo que ele destinou para fazer essa abordagem. A reportagem ela precisa ter todos os enfoques jornalísticos necessários de um determinado tema, mas é necessário que o recorte possa deixar o texto mais conciso, mais coeso e que a matéria não fique longa demais, deixando impaciente aquela pessoa que está assistindo a reportagem. Então, a entrada do personagem no meio da matéria, o Aristóteles, ela foi desnecessária, porque nós já tínhamos dado 2 cases no início da reportagem, 2 personagens já tinham sido citados para contextualizar o tema e foi desnecessário a entrada do Aristóteles no meio da matéria. Logo após a consultora de RH, Renata Lourdes, na minha concepção, ele teria que já ter entrado no projeto do ASA. No mais, eu acho que a matéria foi completa, ele tem uma boa postura na passagem, a abordagem do conteúdo foi muito bacana, é um garoto de muito futuro. Diante das observações do Urias, realmente houve esse excesso, mas eu acho que foi mais por medo mesmo de não ter um material necessário, suficiente para a construção. E eu estruturei a minha matéria também com esse terceiro personagem. Eu quis colocar ele porque ele representava, né, uma pessoa que venceu apesar da deficiência, né? E eu acho que eu aceito a consideração do Urias. Eu acho que minha matéria realmente se excedeu por conta disso, mas eu procurei justamente também mostrar variedades nessas deficiências. Mostrei o deficiente intelectual, físico e o visual. Agradeço as palavras, né? A forma como ele acabou falando sobre a minha matéria. E eu acho que é isso. Eu não sou um profissional da área. Eu acho que a gente está aqui para aprender todo dia. E é como se diz, realmente precisa-se de uma objetividade na construção da matéria. Realmente eu acho que se alongou um pouco, mas eu acho que ficou um conteúdo bastante completo.
bacana que a gente tenha chegado a essa decisão com dois candidatos que construíram uma história bem interessante durante todo o concurso, candidatos com perfis bem diferentes. Você tem a Miriam, que já tem até alguma experiência no jornalismo, já participou inclusive de outros concursos, inclusive já tem uma estrada no jornalismo. Você tem o Helder do outro lado, que é um menino que é totalmente novo nesse mercado, que nem é uma pessoa do jornalismo diário, mas que tem essa veia, tem esse talento natural dele para o jornalismo. A gente tem dois perfis bem diferentes nessa decisão. E eu acho que a gente teve uma tendência que se comprovou nessa final, uma tendência que já vinha acontecendo, que acabou se comprovando. A gente tem a Miriam, que é uma pessoa que dispensa apresentações que diz respeito a um bom texto, a uma boa qualidade na realização de matérias, mas eu acho que a Miriam acabou cometendo alguns pecadilhos nessa decisão, que acabaram sendo cruciais, e a gente tem um Helder que teve um approach, que teve uma chegada muito forte nessa decisão, e que conseguiu, se espera de uma decisão, alcançar o seu ápice no momento final, fazendo uma grande matéria, uma matéria mais completa tecnicamente falando, e é por isso que a vitória é do Helder. Eu vi duas boas matérias, tratando de temas extremamente relevantes, temas importantes para a sociedade, de interesse público, mas, embora o tema suicídio seja uma questão muito emergente, e estarmos neste mês de setembro, exatamente no mês do Setembro Amarelo, que se volta para as discussões, eu fico com a matéria do Helder, que tem muito melhor construção. Aqui a gente está tratando de construção, de qualidade, de elaboração da matéria jornalística. Neste caso, eu fico com o Helder. Para fazer uma análise da competição como um todo, a Miriam foi alguém que desde o início surpreendeu muito pela produção do seu conteúdo, conseguiu realmente fazer excelentes matérias. Do meio para o fim ela começou a ter um concorrente muito forte, que foi o Helder, que passou a ser uma pessoa que evoluiu muito ao longo das reportagens, e a parada é muito dura, mas considero que, desde já antecipando o meu voto, que nesse caso dessa reportagem da última etapa, o Helder teve um desempenho melhor do que ela, porque conseguiu contextualizar melhor a temática e ser mais focado nessa abordagem. Então, para concluir já com o meu voto, eu acho que nesse caso eu sem dúvida alguma votaria no Helder, devido à sua evolução ao longo da competição e as excelentes abordagens que fez nas últimas reportagens que produziu. Ai, meu Deus. Parabéns. Dá pra acalmar um pouquinho agora. Tá suado ele, viu? Muito. Caraca. Mesmo sem experiência, estou muito feliz mesmo. Não achei que fosse ganhar. Agradeço minha família, minha namorada, todo o povo de Campo Maior, do Piauí, torceu por mim. E dizer que minha felicidade nesse momento é muito grande. Ter ganhado esse concurso, apesar de não cursar jornalismo, mas pelo amor. Eu não tenho palavras para agradecer o apoio, também a oportunidade da TV Meu Norte pelo concurso. As palavras dos jurados, estar aqui presente, conviver com pessoas que eu desde criança assistia pela TV. E é isso. Estou levando essa vitória para Campo Maior, representando a minha cidade. E muito obrigado a todos. Ai, Senhor, meu Deus. Peraí. Tá calmo. Parabéns ao nosso grande vencedor pela bela vitória e a todos que participaram desta magnífica competição. Sem dúvida, fizeram várias disputas emocionantes.
Justamente, Eldson, encerramos por aqui a competição do Câmera, mas com a sensação de dever cumprido por ter revelado tantos talentos. Com a final da categoria jornalística, o Câmera Meio Norte chega ao fim. Muitíssimo obrigado pela companhia de vocês de casa. Muito obrigada a todos pelo carinho e companhia nas nossas noites de sábado. Tenham todos uma ótima noite, um bom final de semana e tchau! Boa noite e até a próxima. Tchau! Muito obrigado a todos.